Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 21, dos versículos 1 ao 4. Aqui Jesus levantou os olhos e viu que os ricos lançavam suas oferendas, seus dinheiros, suas ofertas no gasofilácio, aquela urna onde há o recolhimento nos templos, em geral, dos valores ofertados pelos fiéis. Em várias religiões é assim. E viu também uma viúva pobre, que lançava apenas 2 pequenas moedas, e disse para os homens que o ouviam: em verdade eu digo a vocês, que esta pobre viúva lançou mais do que todos os outros, porque eles fizeram a Deus a oferta daquilo que lhes sobrava. Ela, no entanto, deu da sua própria indigência, ou seja, daquilo que ela talvez nem tinha, tudo o que ela tinha para o seu sustento. Jesus aqui no momento anterior, no fim do capítulo 20, está falando com os seus discípulos, mas para que todos ao seu redor ouvissem. Então provavelmente essa palavra dita nos primeiros versos do capítulo 21, da mesma forma foi direcionada aos discípulos, mas não só a eles, em um tom audível para que outras pessoas também ouvissem. E Jesus falava com eles assim no fim do capítulo 20: cuidado com as lideranças religiosas, porque o prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar das suas posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, todo o tempo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles, mas no fim ainda irão pagar por tudo isso. Então veja, Jesus aqui está falando no trecho que a igreja separa para a meditação no dia de hoje, os primeiros 4 versos do capítulo 21, sobre uma mulher viúva, pobre. A situação das mulheres que ficavam viúvas nessa época aqui era bem crítica, porque ela precisava de um homem que a protegesse, a sustentasse, e se ela não conseguia, se ela ficava viúva, não tinha um filho em idade para fazer isso por ela, ela ficava à margem da sociedade, provavelmente excluída e vulnerável, à pobreza e a outras coisas. Essa mulher então vai lá na urna do templo, coloca apenas 2 moedas, enquanto outras pessoas que tinham posses também faziam as suas ofertas. Então veja, Jesus aqui não está falando sobre o dar, mas sim sobre o coração, sobre a pessoa que confia em Deus e entrega a Ele tudo o que tem, muitas vezes a única coisa que tem, e aqueles que também entregam, mas entregam daquilo que está sobrando. E muito mais do que uma palavra sobre generosidade, aqui nós também temos um sentido alegórico, pois os ricos, que Jesus menciona, que entregavam as suas ofertas, são esses homens do fim do capítulo 20, que eu li agora há pouco também, que cheios de orgulho, do seu orgulho, eles faziam aquilo apenas porque era uma determinação da lei religiosa. E essa viúva pobre simboliza a simplicidade da igreja. Ela, com os poucos recursos que tinha, se arrancou, saiu, despiu-se de si mesma, da sua soberba, do pecado, rechaçou as riquezas do mundo. Ela depositou 2 pequenas moedas na presença do mesmo Deus daqueles homens que muito tinham, mas a sua oferta foi de coração e não de obrigação. Então que a partir deste evangelho, separado pela igreja, para a nossa meditação no dia de hoje, nós possamos entender que tudo o que nós fazemos para Deus deve ser feito de boa vontade, de coração, com um estado de espírito puro, simples, não por obrigação, não porque devemos fazer. E aqui nós podemos considerar tudo, até aquelas listinhas de pecados, eu não faço isso porque não agrada a Deus, eu não faço aquilo porque não sei o quê. Não, simplicidade de vida. Sejamos transparentes perante Deus, mesmo quando errarmos, para que nós possamos cultivar uma relação de amizade de fato com Deus, uma relação de proximidade. Nas entregas dos dízimos, das ofertas, como até refletimos na Ibrávia 2 domingos atrás, que nós o façamos
com um coração agradecido, que nós o façamos confiando em Deus, que o nosso sustento não está na oferta que colocamos ali, no dinheiro que cai na nossa conta, mas o nosso sustento está nele, que nós confiamos no provedor e não na provisão, porque senão, muitas vezes, com o coração no lugar errado, estaremos fazendo como estes homens mencionados por Jesus aqui. Mesmo quando tivermos sobrando, então que nós possamos ser ainda mais generosos, mas não para que sejamos generosos para uma paz de espírito interior, mas para que nós possamos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, confiando que Ele quer nos usar para abençoar pessoas. Ele quer que nós investamos na sua obra para que através da sua obra nós possamos abençoar pessoas. Ele quer que nós façamos não por fazer, mas para que Ele possa fazer através de nós. Deus abençoe você. Até amanhã.